Boa noite. Chamar a nossa convidada, Débora Carrafa. Hoje o assunto, eu estava com muita vontade de entender, saber, estudar, outra coisa é ter um depoimento. E a Débora vai falar para nós hoje sobre a questão do narcisismo materno, como é que foi a história de vida dela e sobre uma técnica chamada CNV. Então vamos esperar ela entrar, porque ela já está por aqui. Acredito. Então, boa noite quem está a entrar aqui. Entrando. Vamos falar do sem gerúndio, né? Quem está a entrar, quem vai ver posteriormente a live. E vai ser bem interessante. Se quiser mandar perguntas, fique à vontade, tá? Nosso canal aqui é aberto para isso. Deixa eu chamar novamente a Débora. Débora, vou te chamar novamente, tá? Convidar a Débora, convidada. Então vamos lá. Convidei-a. Oiê. Hello. E Débora não está conseguindo participar. Não tem problema, vamos chamar de novo. Convidar de novo a Débora. Deixa eu ver se estou fazendo certo também, né? Não está certo. Agora a Débora entrou. Oi, Débora. Oi, tudo bem? Bem, só que a Tá tela me está vendo? preta. Não te vejo. A tela Deixa está eu pretinha, pretinha. Agora está bem não maçã. consigo ajustar. Aê! Vamos ver. Ei, que bom, que bom. Oi, Débora, boa noite. Boa noite! Prazer em falar Que contigo. legal. E esses cachinhos, Prazer, que muito lindo, bom. Né? que lindo. Especialmente para a live. Meu Deus, que honra, que lindo. Aí eles batem a luz, parece meio um castanho meio dourado, assim, que lindo. É mais branco, né? Porque eu tenho muito fio branco, né? E é mais claro, meu cabelo fica claro, né? E com a luz artificial fica parecendo meio Que amarronzado. legal, que legal. Ai, que bom falar contigo, prazer. Eu tinha visto a Débora numa live da Tariana Rocha, que é uma bênção de pessoa, né? Que ela fala muito focada no narcisismo materno, né, Débora? E aí Sim. eu vi a tua live, eu confesso que eu vi duas vezes a tua live. Ai, que legal. Eu vi duas vezes, e aí fiquei naquela coisa assim, mas já faz um tempo que tu fizeste com ela, né? Não sei se foi ano passado, alguma coisa. Faz, não, acho que foi em 2020. Faz Então um eu vi tempo já. faz tempo, né? E não foi Faz. tanto atrás que eu escutei, acho que foi ano passado, mas mesmo assim eu escutei duas vezes e ficou assim, absorvido no coração. Falei, meu Deus do céu. E eu tava com muita vontade de falar com alguém, assim, que Aham, falasse da própria vida, dessa questão do narcisismo materno, né? E sim. tem que falar com a Débora. Ai, que legal. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Eu tô um pouco mais off, né, das redes, né? Porque eu tenho meu trabalho formal, então tá bem complicado. Então eu tô focando mais nele, né? Mas por isso eu fiquei meio off das redes, mas eu fiquei muito contente de voltar agora, né? Ter uma presença aqui mais frequente com essa live com você. Eu gostei muito do convite, muito obrigada. Imagina, prazer, prazer. Débora, eu sempre pergunto assim, eu tenho às vezes algumas coisas na cabeça, mas eu gosto de deixar meio que uma, digamos, uma associação livre, né? As coisas meio que irem saindo, né? Mas Uhum. tá, eu tenho uma pergunta que talvez ajude a. Eu estou muito curiosa. Como é que tu descobriu esse narcisismo materno? Como é que deu esse estalo? Eu sempre falo que era uma crença que eu tinha, né? Hum, Porque assim, a minha criação não foi das melhores, né? Todos os filhos de pais, mães narcisistas sabem, né, como é uma criação com eles. uhum. Então eu tinha uma crença de que Deus não me amava, Ah, que eu tinha nascido para sofrer e que nada ia dar certo na minha vida. Então eu tinha que me contentar que as coisas sempre seriam difíceis, que eu sempre teria dificuldade para fazer qualquer coisa na vida, então eu não podia esperar que fosse diferente, né? Então eu tinha essa crença. E eu vivi a minha vida assim, vivendo e cada dia me resignando que seria dessa forma.
E aí o ponto-chave foi realmente a virada dessa crença, porque eu cheguei num patamar da minha vida, né? Eu me casei Uhum. e meus pais, na verdade, o que aconteceu? Meus pais, os dois são narcisistas, né? Só que meu pai era um narcisista dominante e a minha mãe é um narcisista oculto. Ah, sim. Olha, e olha só quem apareceu aqui. Olha lá ela. Ô, italiana, abençoada. Ari! Amor pra vida eterna. Meu Deus, que bem. Querida. Era essa, Linda, linda. querida. Mas os Então, dois? os dois, Meu os Deus. dois. É aquele filho O meu pai era primário, muito. secundário que o Sam Peckin fala? Ou não? Eu não saberia dizer, eu não sou muito aprofundada nos termos Não, técnicos do vou narcisismo, ter que mas ver. ele era dominante, de fato. Tanto que eu achava que a minha mãe era codependente. Hum, Porque quando eles estavam casados, o narcisismo dela não era aparente, era o ah, dele. é? Então, quando eles se separaram, o narcisismo dela apareceu, porque ela não tinha mais um dominante por cima dela. Ela era dominante agora. Olha. Então, aí a gente começou, os filhos, né? Ah, Começaram a perceber que ela tinha os mesmos trejeitos que ele, que a gente achava que era só com ele, mas eram as mesmas coisas. Só que ela era mais no oculto mesmo, então se fazia de vítima. Ó, o grandioso, a Katari fala, ó, sou grandioso. perfeito, obrigada. Isso. E ela se fazia muito de vítima, e então eu pensava, não, é mais codependente. Mas nessa época que eu morava com a minha mãe, eu não tinha essa noção do que era narcisismo. Então eu só achava que tipo, os meus pais tinham algum problema, mas família era assim, É, né? Cada família toda tem família sua pouco menos fala, né? estrutura. É, isso. E aí o que aconteceu? Eu me casei. Então, a partir do momento que eu me casei, eu entrei em outra estrutura familiar, que era a estrutura do meu marido. E era muito diferente. É tipo, sabe, água e óleo. As duas famílias tinham tratativas muito diferentes. Enquanto a família dele, tio, sobrinho, avô, tudo era unido, tudo sempre estava junto, tudo ajudava um ao outro quando tinham problemas. Na minha família era só sempre o meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, e a gente não tinha contatos com tios e primos porque todo mundo era brigado com todo mundo. Então a Eles se gente afastaram? não tinha uma estrutura familiar. Se afastaram. Antes de eu nascer, eles já tinham se afastado dos parentes deles, dos pais, da mãe, já tinham se afastado. Antes de eu Oh, nascer. Então a gente vivia só nós quatro, né? Que era eu, a minha irmã, meu pai e minha mãe. e E aí parece que é a Big Family, quando. né? Parece que é aquela coisa assim, né? Nossa, somos uma família super, né? Dá impressão, Isso! né? Era tipo, nós contra o mundo, né? Era tipo isso. Então a gente não socializava, vizinho não ia na nossa casa, não tinha colega de escola aqui na minha casa, nem na casa de ninguém, eu não brincava na rua, era sempre dentro de casa. E os meus pais sempre diziam: ah, não, porque vocês não sabem se comportar na frente dos outros, então fica por aqui mesmo. Então não tinha essa, posso dormir na casa de fulano? Não Não pode. pode. Posso trazer fulano para cá? Não pode. Fazer trabalho em grupo na escola era um sacrifício, porque eu não podia ir na casa de alguém, alguém não podia vir na minha casa. Meu Então, Deus. era muito difícil. E aí, meus pais se separaram quando eu tinha 18 anos. Eles viveram 25 anos juntos, eles se separaram. E meu pai foi embora e abandonou filhos e esposa e tudo. Foi-se embora. A gente nunca mais viu ele. Ele abandonou todo mundo, de fato. Sim, ele falou, tipo, vocês já é tudo de maior de idade, eu não quero nem saber, não me procura. Foi-se embora. Meu Então a gente Deus. nem sabe onde ele tá, o que tá fazendo da vida, Hoje pegou não. e foi mesmo. Embora. E aí ficou eu, né? No caso, eu era solteira, minha irmã já tinha casado, ficou eu e a minha mãe. E aí que eu percebi que os problemas no relacionamento deles não eram só por causa do meu pai, porque parecia que era só por causa dele. Uhum. E aí eu percebi, não, tem um lado dela aqui. Então ela era muito no sentido de que você tem que cuidar de mim. Minha mãe nunca trabalhou na vida, né? Então ela vivia dizendo que tinha mil e uma dores. Então você trabalha, você cuida de mim. Então eu virei tipo o lugar do meu pai na vida dela, Você vê né? Aquele o provedor. ex-marido da tua mãe. Não é, mas aí a minha mãe. E aí eu fui percebendo que, como eu estava trabalhando, né? Porque assim, o meu primeiro emprego eu consegui com 18, depois meu pai foi embora. Porque como eu não socializava,
Então não tinha esse negócio de trabalhar. As mulheres dentro de casa eram para ficar dentro de casa, não era para ter uma vida independente. Então eu trabalhei, comecei a ter contato com outras pessoas e comecei a comparar. Falei, gente, tem gente que tem uma vida totalmente diferente da minha. E eu ficava tipo, nossa, por que será? Será que é para ser assim mesmo? Só que emocionalmente eu era muito dependente dos meus pais. Então, como eu não socializava com os colegas da escola, eu não tinha esses recursos emocionais. Então, eu sofria muito para trabalhar. Como eu tinha que trazer, né, o sustento para dentro de casa, o trabalho foi a minha maior dor, assim, para ser independente. Porque eu ou era submissa demais, ou eu era agressiva demais, eu não sabia o meio termo de como fazer. Não tem as emoções reguladas do filho, né? Não tinha as emoções reguladas. Então, qualquer coisinha eu tava chorando, eu tava querendo desistir, não vou conseguir, vou sair desse emprego, não dou conta. Meu Deus! Qualquer coisinha. Então, era muito sofrimento. Meu primeiro dia de emprego, de fato, eu voltei para casa aos prantos, chorando. Eu nem sei como eu consegui o emprego, né? Começo de história. Então, eu tinha muita dificuldade. Quantas vezes, acho que a cada no mínimo 3 vezes no mês, eu ligava para minha mãe e pedia as contas. Porque me falaram isso, eu não aguento. Então, eu não tinha recursos emocionais, sabe? Aquela pessoa que se doía por pouco, porque eu não sabia lidar com o simples. Então, e aí, quando eu comecei a namorar com o meu marido, foi que o problema começou realmente a aparecer. Porque a minha mãe tinha medo de eu casar e deixar de cuidar dela. Tá, mas deixar ela peraí, de você canto. conseguiu namorar fácil? Foi assim, tipo, ó, mãe... Não, tanto que o meu namoro foi relâmpago. 8 meses. 8 meses e casei. Eu falei, por que se eu agarrar esse homem agora, ela vai arrancar de mim. Eu vou casar. Então, foi relâmpago. E aí foi que as portas foi caindo, né? Porque meu marido me apontava. Ele falava, olha, isso que sua mãe tá fazendo não tá muito certo, né? E como eu não tinha comparação, né? Eu não cresci com uma família, com uma estrutura familiar, nem que seja de um vizinho que fosse mais saudável para me fazer essa comparação, eu achava que tudo que ela fazia era normal. Então ela fazia, às vezes, ficava 15 dias sem falar comigo. Ela, qualquer coisinha que eu falava, ela dizia, você não quer me dar? Ela me pediu umas coisas, eu não dava, não quer me dar? Então eu vou ficar 15 dias sem falar com você. Era tipo isso. Aí só quando eu dava que ela queria que ela voltava a falar comigo. E aí ela falava, o que mais pegou foi que ela falava assim, seu relacionamento não vai dar certo, ou ele vai te trair, ou ele vai morrer cedo. Ficava jogando um monte de praga. Gente, eu ficava assustada. Aí às vezes ela começava a me jogar para outros homens, olha, aquele ali não era melhor, que não sei o que. Era uma coisa horrível. E aí, como eu tinha o apoio do meu marido, porque assim, quando eu era solteira, eu só tinha a minha mãe. Tem que fazer o que ela quer, eu vou ficar sozinha. Mas como eu tinha o apoio do meu marido, aí eu falei, não, agora eu posso colocar umas rédeas, vou dizer que não. Então, quando eu ia negando as coisas para ela, ela fazia essas guerras de silêncio, né? Esses períodos de silêncio. Até que ela viu que ela não conseguia mais, de fato, nada comigo. Aí ela resolveu dar a cartada final dela, que ela morava comigo e com meu marido. Ela morava, porque eu não conseguia. Ela morava. Quanto tempo ela morou com vocês casados? Morou mais ou menos quase um ano casado. Eu cheguei, né, a pagar um aluguel fora para ela, porque a gente não tinha casa própria, né? A gente morava tudo de aluguel. Então eu cheguei a sustentá-la um período, mas ela me deixou no vermelho, né? Ela fazia conta que não me falava. E aí eu tive que trazer para dentro de casa. E aí ficou esse um ano. Então, como ela não conseguiu ver que eu estava começando a mudar, não estava fazendo o que ela queria, aí ela resolveu ir morar com a minha outra irmã. Essa minha outra irmã é a... Ou não foi assim? Não, ela foi no sentido que acontece. A minha irmã, eu considero, né? Ela sempre foi a filha dourada, né? A preferida do meu pai e da minha mãe. Queria saber E eu sempre fui o bode expiatório, né? E aí a minha irmã, ela chegou a desenvolver o narcisismo, de fato. Tanto que ela trata o marido da mesma forma que meu pai tratava a minha mãe. Então,
É a mesma coisa. Então, ela resolveu morar com essa minha irmã no intuito de, tipo assim, sua irmã é mole, porque eu, tipo, eu sempre dava o braço a Sim. torcer. Se eu sair da casa dela, ela vai dar tudo que eu quero pra voltar. Então, vai ser o jeito. Então, um dia eu tava no trabalho, de repente ela me liga dizendo, tô saindo de casa, tirando minhas coisas daqui, tô indo embora. Ah, é? E você... desse jeito. Nem me avisou. Tinha passado 15 dias sem falar comigo, de repente caiu Meu fora. Deus. E aí eu fiquei... Nossa, eu tive um surto, foi uma crise ali, eu chorei a noite inteira, não tava entendendo o que estava acontecendo, por que ela tinha feito isso. Aham. E aí, no dia seguinte, a dona da casa, né, que eu morava embaixo, a dona em cima, a dona da casa me chamou para conversar e contou o que tinha acontecido para mim. Disse que tinha sido um plano dela, que ela tinha deixado claro que ia fazer um plano para conseguir que eu desse as coisas que ela queria. Então, ela ia sair e sabia que eu ia dar o braço a torcer, eu ia chamar de volta e aí ia ser do jeito que ela queria. Só que eu não estava mais sozinha, né? Porque se eu tivesse de fato Graças. sozinha, se fosse solteira, eu tinha realmente dado o braço a torcer porque eu tinha pânico da solidão. Não queria ficar sozinha. Mas eu tava com meu marido. Então, não, né? Então eu vou ficar com meu marido. Lógico. E aí, sem saber, até aí eu não sabia que era narcisismo materno. Ah, não sabia? Então, sem saber, não sabia. Tava vivendo minha vida normal. E aí eu acabei fazendo contato zero. A partir daquele momento, eu bloqueei todas as minhas redes, todos os meus contatos e me mudei. Então, ela ficou sem saber onde me procurar, que eu não deixei o meu endereço com ninguém. E aí vai fazer 7 anos disso, desde aquele momento. 7 anos? 7 anos. Só que assim, não foi uma transição fácil. Então, Não, depois hum, que a minha mãe, que eu fiz esse corte com a minha mãe, né? Já tinha feito um corte com meu pai, mas meu pai resolveu ir de boa. Eu cortei com a minha mãe e cortei com a minha irmã também. Então, cortei com todo mundo. E aí eu passei 2 anos, os próximos 2 anos, eu entrei numa depressão bem pesada. entendi. Eu chorava o tempo todo. E eu não entendia, porque eu falava assim, poxa, o que foi que eu fiz de errado, né? Eu sempre dei tudo o que eu podia dar, sempre priorizei cuidar da minha mãe acima de tudo, né? Ela era mais velha, eu estava ali, ela não tinha ninguém por ela, eu estava ali por ela. Por que ela não conseguia me amar? E isso batia na minha cabeça. O que eu fiz? Por que minha mãe não consegue me amar? Era mais até mesmo do que meu pai, porque o homem, né? A gente pensa, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai. Meu pai na terra, Deus no céu. Mas o meu pai era um sentido assim de que foi uma questão com a minha mãe, que eu acabei entrando no meio. Então eu tinha esse pensamento, né? Eu falei, se eu talvez, ele era muito mais duro, muito mais grosseirão, ele não sabe pedir perdão, ele não sabe entrar em contato, né? Como eu não sabia onde ele estava, eu não podia dar esse primeiro passo. Mas no meu coração eu meio que perdoava o meu pai de tudo que ele fazia, porque eu era extremamente apaixonada por ele. Agora, minha mãe não. Ela, poxa, eu fiz tudo que eu pude por essa mulher, tudo, e ela mesmo assim não consegue me amar. Então eu passava dia após dia com essa dúvida na minha cabeça. E aí, uma coisa que a minha mãe às vezes me falava, ela falava assim, olha, se você não fizer as coisas que eu quero, você vai ser amaldiçoada. Porque a Bíblia fala, você precisa honrar pai e mãe. A E você não frase está honrando. que dá urticária dos filhos do pai narcisista. Da urticária. Então, eu passei os próximos 2 anos me sentindo amaldiçoada. Eu achava que qualquer coisa, se eu saísse para trabalhar, vou ser assaltada, vou ser atropelada. Bater o ônibus, bater o Vou carro. morrer de qualquer jeito. Não vou. E aí eu ainda pensava assim, vou morrer e ainda não vou para o céu. O que é pior? Era isso. Jesus não volta ainda aqui, não tá tudo certo. E aí eu pensava, gente, será que eu vou morrer e nunca mais vou falar com os meus pais? Nossa. Nunca mais. E aí eu cheguei num. Eu tinha um defeito genético que eu era a dentucinha, né? Aquela dentuça bem proveniente. E era um defeito porque meus pais são primos. Então foi por causa da relação dos dois. Isso. E aí eu precisava fazer a cirurgia para correção. E aí eu fiz a cirurgia nesse período de 2 anos. Só que o que eu pensava? Quando eu era dentuça, eu era a cara do meu pai.
Tanto que até se eu prendia o cabelo, eu falava, é um menino, não é uma menina, que era a cara do meu pai. Aham. E aí eu falei, bom, já que né, eu tenho tanta essa mágoa com os meus pais, quando eu fizer essa cirurgia, eu vou apagar essa aparência, né? Tipo, Eu né? fiz a cirurgia Ah, e eu fiquei a cara da minha mãe. uau. Se não Então, tem a cura, não tem como, né? E aí, como é que eu foi? fiquei transtornada, porque assim, eu fiz a cirurgia, fiquei inchado, né? Aham. 30 dias depois, eu me olho no espelho, e característico da minha mãe é essa marquinha no canto dos lábios, né? Que é afundado, ó. Quando eu fecho a boca, dá uma afundada. Ó. Ah, tá. Sim, aqui, É né? a característica dela, é a característica dela. E quando eu olhei que fez a mesma, aí eu falei assim, meu Deus, eu esqueci, né? Tem DNA, né? DNA Tem ainda é que dos pegar. dois, né? Tem jeito. E aí eu fiquei tão surtada que eu falei, poxa, porque eu guardava muito mais mágoa da minha mãe do que do meu pai. Falei, poxa, agora eu vou ficar com a cara dela? Não, não posso ficar com a cara dela. Nossa. Aí eu entrei mesmo numa depressão mais profunda. Eu achei mesmo, foi uma época que eu achei mesmo que eu ia morrer, porque era uma tristeza tão grande que não passava. Meu E Deus. aí eu lembro que nesse período, voltando lá aquela crença que eu tinha que Deus não me ama, nasci para Sim. sofrer. Nesse período eu me lembrei dessa crença que ela, dia sim, dia não martelava na minha cabeça, que a minha vida era para ser assim mesmo. E aí eu falei assim, não, era uma sensação de morte. De fato, eu tinha uma sensação de qualquer coisa que me acontecesse, eu morreria ali. Se não morresse, eu morria na escuridão, porque parecia que estava se fechando um núcleo, sabe, negro, preto, Sim, e sim. eu não conseguia sair. Isso era uma coisa mental mesmo. E aí eu fiz um pedido, eu falei assim, como a minha última, eu falei, como minha última chance de me salvar, que o universo me ajude e me salve daqui. E aí foi uma coisa assim, que do nada, eu não sou de mexer em redes sociais, eu nem sabia nem o que era o YouTube na época. E aí Hum. apareceu, isso foi em 2019, apareceu um vídeo da Tariana falando de narcisismo materno. Uau. Agora eu falo, que tipo de pesquisa que eu fiz para procurar Pois é, para chegar lá. esse assunto? Não é normal, né? Não sei, não é normal. Tipo, o que você vai colocar lá para pesquisar narcisismo materno? Não sei. E Verdade. aí apareceu, e ela descrevendo como era o comportamento da mãe, né? E era a minha mãe de cima a baixo. Meu É Deus. aquilo. E aí eu assisti, consumi todos os vídeos Uhum. dela lá, e aí a minha libertação foi entender porque eu estava presa no conceito de por que eu não sou digna de ser amada pela minha mãe. O que eu fiz de errado? Porque eu sempre fui uma pessoa que, tipo, vamos analisar as coisas e vamos achar uma saída. Uhum. E eu não conseguia achar onde estava o meu erro para que eu Uhum. pudesse consertar. Uhum. Então, eu queria consertar. Uhum. Mas então, se não existe o erro, por que não dá certo? Então, Uhum. quando eu descobri o narcisismo materno, me tirou desse poço que eu estava me afogando. E aí me libertou, porque eu falei, não é culpa minha. E outra coisa, não é culpa minha e eu não tenho o que fazer. Então Não foram tem que as fazer. duas grandes verdades Bem. que me ajudaram nesse processo. Aham. E aí, quando eu descobri que a minha total dificuldade, porque eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de socialização. Então eu tinha vergonha de perguntar as coisas. Se eu me perdia no meio da rua, eu não tinha coragem de perguntar a nenhum desconhecido para onde que tinha que ir. Por isso que o trabalho era mais difícil. Então, Ah, imagina, você não sabe fazer uma coisa e você tem vergonha de você perguntar para faz alguém como é que faz sozinho. aquela coisa. Será que não? Exato. Você tinha muita. Como eu falo, tipo, entre os pais não havia comunicação, assim, Não, óbvio. Não havia. não, Não tinha como não. perguntar as coisas, porque você não ia ter resposta. Então, a gente parece que transfere, né? Parece que transfere Transfere. para fora, assim, né? Ah, que Isso. Não, louco. lá em casa eu não podia se perguntar nada, né? Não podia nem se pedir para ir um passeio escolar pro pai. Minha mãe já falava às vezes assim, falava, mãe, vamos pedir pro pai para eu ir para Uhum. passeio escolar? Eu falava, não, que seu pai não vai deixar você nem pergunte. Fique quieto. E você, né? Então, Aham. obedecia, É. ficava quieto. Então, não tinha isso, né? Uhum. Mas então foi muito difícil para mim e eu não entendi às vezes, por exemplo, eu tinha uma queixa no trabalho e ninguém mais tinha. Então era uma forma que eu não sabia lidar com aquele tipo de coisa
E era o fim do mundo. Eu não, sabe, aquela ansiedade, aquele Sim. medo, aquela perturbação Alguém vai te dar uma bronca, alguém vai horrível. te castigar, alguém vai fazer exatamente isso contigo. Isso, exatamente. Então, ou às vezes eu optava por ficar muito submissa, fazia tudo que o chefe mandava, até coisas que eu não concordava, porque eu não sabia como reclamar ou colocar meu ponto, não sabia falar. Ou então eu xingava logo, falava, não vou fazer, e ponto, acabou, e não conseguia conversar saudavelmente. Eu É, moro nesse lugar também. Uau! exato. Eu me revoltava. E aí, e as pessoas falavam muito, naquela época eu já tinha, assim, falando um pouco sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, e eu estudava sobre isso, mas aquilo não entrava. Eu falava, não, ainda não faz sentido para mim, não tinha um conceito prático, sabe? Como é que eu faço isso de forma prática? Porque você está me falando o que, que é isso, mas como eu faço isso de forma prática? Não pegava. Então eu sempre estava ali, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu tinha aquela sensação que o problema era comigo, não era o meio que eu vivia, mas eu não sabia como resolver o meu problema. Então, quando eu descobri sobre o narcisismo materno, e aí principalmente as partes que a Tari falava sobre as sequelas, aí que os filhos de pais narcisistas têm as sequelas de socialização, tem alguns pontos que também, né, como é que é comparável ao narcisismo dos pais, né, tem essa Só faz sentido. dificuldade. Isso. Aí eu falei, pronto, já sei que meus pais são assim, já sei que eu não tenho como salvá-los, e que, na verdade, eu já estava fazendo contato zero, tinha 2 anos já, então só reforçou que a minha decisão foi a correta, então tudo bem, me afastar foi o melhor para mim, então agora, como eu faço para virar a pessoa que eu quero virar? Que é a pessoa que sabe se comunicar e que vai conseguir alcançar os objetivos, né? Porque eu sempre fui muito inteligente, os professores da escola sempre falaram que eu era muito inteligente, mas eu não subia, não crescia, não conseguia alcançar o que eu queria, porque eu não tinha a comunicação para fazer. E aí eu participei passei 1 ano e meio, quase 2 anos participando de um projeto da Tari, Sociedade do Eu Real. E ali ela apresenta, participei, nossa, foi um gancho, porque assim que eu descobri, falei, ela tinha lançou bem no mesmo momento, por isso que eu digo, foi tudo de universo, né? Jogou para o universo falou, tá bom, filha, vamos te resgatar. E participei, e lá ela dava as ferramentas, né? A primeira, assim, a coisa que mais me impacta, que eu lembro todos os dias, é de um dos exercícios que ela falou que não existe certo e errado, apenas intenção e consequência. Então, é esse conceito de que você não fique se apegando, né? Se eu fizer isso, será que é certo? Se eu fizer isso, será que é errado? Mas é você buscar qual é a intenção que você tem em fazer isso e qual a consequência que vai gerar se você fizer isso. E aí você usa, né, esse conceito ali, trazendo para a sua bússola interna, né, que é o conceito que a Tari traz do eu real, que é a nossa bússola interna. E aí você se livra desse conceito de moral. Por exemplo, eu estava presa muito a honrar pai e mãe no conceito que a minha mãe me cobrava. Então, poxa. Termina teu raciocínio. Então, poxa, deixar de falar com a minha mãe e com meu pai é inferno, porque eu não estou honrando pai e mãe, vou ser condenada pro resto da vida. Então, quando eu pensei, poxa, qual foi a minha intenção de fazer isso? Poxa, me livrar do sofrimento, ter uma vida saudável, né? Conseguir, de fato, me curar das minhas feridas e alcançar as minhas conquistas. Então, aí foi uma das coisas primordiais que eu aprendi com a Tari, que me libertou de verdade e eu consegui dar os meus primeiros passos para hoje. Hoje faz 4 anos, né? Esse ano faz 4 anos que eu descobri sobre o narcisismo materno e água pro vinho. Sou outra pessoa, com certeza. E esse ciclo, né, de honrar pai e mãe, como é que hoje, se alguém te falar alguma coisa, alguém que não tem contato com o narcisismo, né? Mas, sei lá, como é que tu explicarias isso? Porque, sem aquela dor, sabe? Como é que tu explicas isso? Eu acho assim que para cada pessoa pode significar alguma coisa, né? O conceito é depender da sua história de vida e até mesmo do tipo de crença que se tem sobre um Deus, né? Sobre o universo. Mas para mim está mais a honrar o que me trouxe até aqui.
Então, aquela mágoa que eu guardava do meu pai e da minha mãe, hoje já não existe. E aquela sensação de que eu sempre esperei o pedido de desculpas, né? Porque não me pede desculpas por tudo que me fez. Uhum. E era uma das coisas, né? Duas coisas martelava, né? Por que que não me ama e por que não reconhece que está errado e vem me pedir desculpas? E aí tem muito isso também, às vezes a gente esperar o reconhecimento do outro, que é algo que eu também me libertei. Então eu acho que honrar o que me trouxe até aqui, eu acho super importante tudo que eu passei. Não acho que foi essencial para mim ser a pessoa que eu sou hoje, mas faz parte da minha história e eu não tive a escolha, né, de viver a situação, eu tive que vivê-la. Então eu honro nesse sentido. Eu gosto de falar desse assunto nesse sentido de que, poxa, foi um calo, né, uma pedra no sapato, machucou, manteve uma ferida por muito tempo, mas que você pode sair disso, né? Você pode transformar e pode falar sem dor, né? Então, às vezes, eu conto as coisas que acontecia, que eu vivia com eles, as pessoas falam, Débora, que horror! E aí, às vezes, eu falo, não é cômico, chega a ser cômico, né? Como uma coisa dessa pode ser possível. E é só mais um alicerce para poder me mostrar dia após dia que eu tomei a decisão certa e de que eu continuo no caminho certo. Que as escolhas que eu fiz, eu gosto muito de dizer que essa minha história me traz força. Por quê? Eu tinha muito medo de passar por provações na vida, qualquer dificuldade na vida, apesar de eu viver uma vida de dificuldade, mas eu tinha medo de passar qualquer dificuldade na vida por me achar fraca. Eu não tinha força para passar. Meu Deus, se eu passar fome, eu morro. Meu Deus, se eu não conseguir pagar minhas contas, eu vou morrer. Tudo de ruim ia me acontecer. Então eu tinha essa sensação que eu sou fraca. Isso. Então hoje, quando eu olho para o meu passado e até onde eu estou agora, eu vejo que eu sou muito forte. E aí eu penso, poxa, o que puder me acontecer daqui para frente, porque as adversidades eu não tenho como evitar, né? As dificuldades na vida acolhem a todos em qualquer momento. Então, mas hoje eu penso, eu dei conta de uma história super difícil, né? Eu dei conta de uma depressão profunda, eu dei conta de me reerguer, de deixar o passado para trás. Então não tem nada nessa vida que eu não consiga achar uma saída, mesmo que eu tenha que recomeçar do zero. Então, ela me traz essa força. Hoje eu me sinto forte ao olhar para minha história, para tudo que eu vivi. Uau! Nossa, é bastante coisa. Que legal. E tu falou que, no caso, tu era filha bode expiatório. Isso. E a tua irmã chorando. Mas, assim, a Tariana até conta, né, que na família dela, às vezes, mudava. Eu já escutei também alguns relatos, assim. Mas, algumas vezes, mais fixos. Pra ti era mais fixo ou mudava? Assim, tipo, às vezes era tu, às vezes era ela, às vezes era ela? Não, no meu caso era fixo mesmo. Era fixo mesmo. Só mudou um pouco depois que a minha irmã casou, porque aí ficava em casa só eu e a minha mãe. Então às vezes, aí eu que cuidava dela, então às vezes, ai, minha filha, meu tesouro, cuida da mãe, que não sei o quê. E às vezes, ai, você não faz nada do que eu quero, você me ignora. Então, ali que eu tava só eu e ela, tinha. Aí às vezes eu falava, como assim não faço? Eu não comprei tal coisa pra você ontem. Então, era desse estilo, né? Só que quando era nós quatro, né, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, a minha irmã era a princesinha. Tanto que a conversa lá dentro de casa era a seguinte: sua irmã é muito delicada. Isso eu ouvia do meu pai e da minha mãe. Sua irmã é muito delicada, sua irmã não pode passar uma vontade, sua irmã não pode passar uma necessidade. E você pode. Então, se sua irmã precisar, você se sacrifica por ela. Então, era esse comentário. Tanto que uma mágoa que eu guardei por muito tempo do meu pai foi que ele foi embora depois que a minha irmã se casou. E aí ele falou por quê? Ele disse, sua mãe e você aguentam o tranco da vida, sua irmã não. Então eu vou deixar ela casada, amparada, para o marido cuidar dela. Agora vocês se virem. Então, era esse ditado. E quando era eu e minha mãe, minha irmã passou depois de casada uma dificuldade financeira, e a minha mãe falava para mim, filha, você sabe que sua irmã não pode passar privação. Então vamos cuidar dela. Então eu passei sustentando a minha irmã e o meu cunhado uns 3 anos.
Ainda isso. Diz Ai, ainda isso. Deus do céu. É ele Porque assim, minha irmã não podia. o que que tem? Gente, Débora, E era a ideia. A isso, minha irmã até falava, Ana, vai arrumar um emprego, porque ela nunca trabalhou também. Você vai arrumar um emprego. E ela falava, eu não aguento o que você aguenta, eu não sou forte desse jeito. poxa. Então, era de mim. Eu realmente via minha irmã como essa pessoa que eu precisava sustentar, que eu precisava dar um apoio. E E quem aí, de fato, de fora fala assim, meu Deus, de onde que isso acontece, né? aonde que isso acontece? Fato. Então, ela era. E aí eu ficava, tipo, eu era super apaixonada pelo meu pai. Meu pai me deixou à míngua, né? E foi embora porque minha irmã ficou parada. A Conseguiu preocupação dele ali. era com ela, Débora, entendeu? tu se sentiu assim, ai, não tem uma, parece que é meio que uma traição, assim, por parte do pai, assim, da Ah, confiança, sim. né? Assim, com Aham, certeza. aham. Uma coisa que eu vivi, eu tinha 18 anos quando eles se separaram, né? Ou seja, eu tinha total capacidade de cuidar de mim mesma. Uhum. Mas uma coisa que eu senti muito na comunidade que eu vivia, que era uma comunidade cristã, né? É. Temente a Deus e tal, Uhum. eu senti muito o preconceito de eu ser uma filha de pais separados. Ah, Eu falei, gente, eu tenho 18 anos, pelo amor de Deus, né? Os meus pais podem fazer o que quiser da vida deles. aham. E tinha esse preconceito. E tinha esse preconceito a ponto de. O que eu mais senti mesmo foi quando eu comecei a namorar. Meu marido foi meu segundo namorado, né? Uhum. Mas o meu primeiro namorado, ele tinha esse, tipo, não tem pai mesmo. Pode xingar, pode fazer o que quiser, não tem pai Ah, mesmo. não. É, Sério? Ainda é isso? sério. Ainda isso, eu fiquei espantada, espantada. Eu falei, gente, eu não acredito que isso ainda existe. E Esse tipo de será que pensamento ainda existe. ainda existe? Ah, tu chegou a entrar também nesse relacionamento meio sem bordas, né? Uhum. É, por já ter um padrão antes ou tipo, porque já tava, não é que tá acostumado, é que a gente deve estar acostumado com alguma coisa que é ruim e quando Isso. entra parece que é o igual o que era ruim antes, só que ele não consegue separar. Tu acha que foi É, isso ou foi também outra? sim, total. Eu não tinha Uhum. referência de relacionamento saudável. Os relacionamentos dos meus pais, eles brigavam, discutiam 24 horas do dia. Então, se ele brigava comigo, discutia comigo ou me xingava de alguma forma, era normal, eu via isso dentro de casa. Então, tipo, qual a diferença? É assim que funciona. É assim que funciona um relacionamento. Na Uhum. minha, por exemplo, o relacionamento da minha irmã e do meu cunhado, que era outra referência que eu tinha, era Uhum. do mesmo jeito meu pai e da minha mãe. Eles não Ah, discutiam e brigavam em público como meu pai e minha mãe faziam. Mas a minha aham. irmã dominava. Então, o que ela falava era lei, não existia uma comunicação. Então, eu Uhum. falava, poxa, alguém tem que dominar. Eu não tinha força para dominar. Então, deixava ele dominar. É Uhum. isso. Uhum. Uhum. Então, aí Deus. quando eu vim para esse relacionamento com meu marido, porque tipo, eu nunca fui de escolher nada, sabe? Ah, você Uhum. quer preto ou branco? Eu ficava, não sei, escolhe você. Me- Era tipo isso. E aí, você quer comer aonde? Você quer comer o quê? Eu não sabia escolher as coisas. Não tinha Aí quando eu vim escolha. para não tinha. Aí que eu vim para esse relacionamento com meu marido, ele falava assim: "Não, não vou escolher. Você que tem que escolher". Olha, que top. Ele te colocou, tipo, vamos Ele deu lá, que essas asas que eu não tinha. bom. Patinei um pouco, né? Porque ele era desse, ele falava, não, viva a sua vida, escolhe as coisas por você. Por muito tempo, o que eu fazia? Não, Minha irmã comprava as roupas para ela, enjoei. Aí dava para mim, eu vestia as roupas da minha irmã. Aí meu marido só olhando. Aí falava, você não tem seu estilo? Você não sabe o que você quer vestir? Ela falava, não, mas eu gosto das mesmas roupas que ela. Eu falei, mas você não quer uma roupa nova, nunca usada? Uma roupa sua? Ela falava, não sei, nunca comprei pra mim, sempre comprei, eu sempre usei as roupas dela. E aí ele falava, não, vamos procurar, você vai testando, usa uma roupa que não gostou, compra outra. Então ele sempre me deu esses alertas, ele foi dando esses tópicos para mim, tipo, faz o que você gosta, compra uma coisa para você, ele vê que eu gastava muito com a minha mãe, com a minha irmã, e não comprava nada para mim. Ele, o que você quer? Compra uma coisa para você.
fica só fazendo para os outros. Então, ele veio nesse nível, sabe? E aí, às vezes, eu falava assim para ele, escolhe para mim. Ele falava, olha, só escolhe se for uma emergência. Se tiver que escolher entre vida ou morte, eu escolho para você. Agora, qualquer Nesse outra coisa, nível? você escolhe sozinha, nesse nível. Então, era... No choque que foi no começo. Assim, choque, Foi. né, das ideias, meu Deus, não conheço esse tipo de atitude, né? Não conheço exatamente. Ele era, sempre Ah, foi assim, de deixar livre. Eu até espanto, as pessoas até espantam, falam, como é que ele aguentou? Porque hoje, esse ano a gente vai fazer 10 anos de casado. legal, parabéns. E os primeiros 3 anos foi nesse vucu-vucu com a minha mãe, né? E os 2 anos seguintes era eu surtando em casa, porque o que está acontecendo? Eu quero minha mãe, que não estou falando com a minha mãe por causa disso, daquilo. Então eu entrava nesse loop de ansiedade, sabe? Aí chorava, aí estava bem, aí chorava de novo. Então os primeiros 5 anos foi ele me ajudando a me reerguer, a encontrar o Aham. meu caminho. Uhum. E aí as pessoas até se espantam de tipo, nossa, mas ele gostava mesmo de você, né? Que ele segura Sim, na mão e que foi. bom. Tanto que Né? a Petra Foi uma falou vez. assim, falou assim, o maridão, né? Que É, bênção, que bênção. sim, é Que bom, um maridão, com gente. certeza. E aí, como ele parece que ele é, tipo, né, um homem mesmo assim. Ele tinha algum atrito com a tua mãe? Eu punha a mãe no teu lugar, a tua mãe no lugar? Como é que era essa fase de morar no mundo? Não, eu conversei com ele, eu sabia do jeito que minha mãe era, né? Porque quando eu era solteira, a gente ficava num lugar uns 6 meses. Minha mãe arranjava encrenca com os vizinhos, aí os vizinhos queriam bater nela, a gente tinha que mudar de lugar. Então a Ah, gente ficava nesse loop, mudando vários. mudando Nossa. vários. Então eu sabia que ia dar problema morar com ela. Então eu Aham. conversei com ele e pedi para ele que ele nunca respondesse a ela, que deixasse que eu entrasse na briga, porque eu sabia que ela podia manipular isso e acusar ele de alguma coisa. Olha. Então, quando ele não gostava de alguma coisa, Hum. ele se retirava, não falava nada. Eles mal se conversavam dentro da mesma casa. Aham. E então eu que ficava, os berros era eu que dava, a gente brigava quase todo dia por alguma coisa. E, e ele ficava calado. Então, quase um ano que a gente viveu junto, ele não chegou a confrontar ela. Ah, Em que interessante. nenhum momento, aguentou caladinho. Aguentou calado, né? Porque, meu Deus, Aguentou também tudo. calado. Uau! Que eu tava Exato, até. mas ela falava de tudo, Ah, ah, é? Mas provocava de ele às tudo. vezes? Ou... Provocava. Provocava? Ela falava que ele não trabalhava, que ele saía de casa para trabalhar, mas tinha certeza que não estava trabalhando, que ele estava vagabundando por aí. Sem prova nenhuma, né? Uhum. Mas falava as coisas. E ele, como ele trabalhava de final de semana também, e eu não, então ela Uhum. aproveitava que ele não estava perto para tentar tirar alguma coisa de mim. E geralmente era financeiro, né? Ah, A minha mãe é. gastava um dinheiro que era complicado, por isso que eu ficava no vermelho. Ela gastava muito dinheiro. E ela não chegou na fase da vida nenhuma, ela chegou a trabalhar? Agora tá com a tua irmã. Hoje ela não chegava a trabalhar? Não. E ela Não. também não quis casar de novo? Então, ela, como é família religiosa, né, tem essas coisas, né? Porque ela não foi casada de fato com meu pai, né? Na verdade, meu pai era casado com outra mulher e Uhum. aí deixou Uhum. ela e veio se juntar, mas nunca se separou de fato, né? Ah, Então, eles não poderiam se casar mesmo que quisesse, se ele não tivesse se divorciado de fato da outra. uhum. E aí, como ela tinha esse status de divorciada Uhum. e tinha alguns outros vícios, ela fumava, numa comunidade religiosa você tende a ser excluído, né, por conta disso. Então ela foi bem excluída mesmo. Minha mãe é uma mulher que. Minha mãe e meu pai são extrovertidos e as pessoas Uhum. tendem a gostar de ficar perto deles. Tendem Ah, a sim. querer conversar e tal, mas não. Quando eles se separaram, ela já estava com 50 anos ali. E pensa, numa vida com um narcisista, você termina com 50 com cara de 70. Sim, Você envelhece rápido, né? célula Então, a minha já. mãe tipo, então ela aparentava ser muito mais velha do que ela era. E tinha alguns problemas de saúde e tal, então
Ela ficava na dela mesma ali, não queria saber de arranjar alguém. Tinha até algumas pessoas se interessavam, mas ela, não quero, que não sei o que, enfim. Eu escuto muito isso, que às vezes quando a mulher é narcisista, parece que ela fica tão focada em querer negócio dos filhos, no caso a mãe ali, que ela não quer saber. Tem gente querendo ela, não, quero ficar sozinha, não sei o que, não sei o que. Eu acho assim, eu não saberia dizer cientificamente ou algum estudo sobre isso, Uhum. mas eu acho que existe o foco de ser suprido, né? Não é uma pessoa que consiga ter uma vida saudável, de querer compartilhar a vida, querer construir algo, querer ter uma família. Não é esse tipo de pensamento que rege a vida da Ela. pessoa, né? Aham. É ela, eu. Então, se tem alguém suprindo a sua necessidade, né, e teoricamente está suprindo bem, porque toda vez que pede, vem mais e nunca para, por que que eu vou me focar em outro viés? Deixa eu ficar aqui que aqui tá bom. Faz Então, sentido. eu entendo isso, entendeu? A maior Uhum. preocupação dela era me manter na direção que ela queria. Porque ela já não gostou que eu casei, né? Então, eu Uhum. casei no susto também, porque eu fiz um planejamento para casar, ela quebrou, porque ela me gastou o dinheiro que eu tinha guardado para casar. Meu Deus! Não, É, para tu casar é isso? então, Ai, gastou. meu Deus. Eu falei, vai Vai economizar para pagando para fazer casar. as coisas. O dinheiro sumiu, evaporou. E aí eu falei, não vou casar mesmo jeito, não tenho era nem beira, eu vou casar. Casei. E aí fiz o basicão, né? O bem basicão mesmo, e casei. Uhum. E Imagina. então o objetivo dela era, tipo, não me tirar do eixo, né? Pra continuar ali. Uhum. Então, eu costumo dizer, hoje eu lembro que quando eu soube do narcisismo materno, eu me lembrei da conversa que eu tive com a dona da casa, que falou que era todo um plano para poder conseguir as coisas que eu não estava dando para ela e tal. Uhum. E aí eu rio, eu chego a rir de satisfação. Porque eu falo, gente, como a pessoa se deu mal, né? Se Fez deu um mal. plano todo bonitinho e acabou que não deu certo. Meu E eu Deus. chego a rir, às vezes eu falo assim para as pessoas, né, que a pessoa fala, a vingança nunca é plena, né? Matar uma É, envenena. Falei, é, olha, mas essa vingança que o destino dá pra gente sem a gente mover uma palha, é. essa, É, minha filha, não dá pra não gostar. só Entendeu? acontece. Só Além de acontece. semeadura, né? Só É, acontece. só Gente do acontece. céu. Só você olhar e falar, poxa, o plano tava certeiro, cara. Mas não contou com o fato de que eu tinha uma pessoa me apoiando no momento, né? Ah, ah, Então, ah. aí não deu certo. E aí hoje eu até, às vezes, eu fico pensando, né? Às vezes eu falo, nossa, o que tá na cabeça dela, gente? A gente se deu mal, hein? Se deu mal. Olha como a gente se deu mal. Então, E não é normal, né? Por isso que eu falei, não é normal isso para é, uma mulher e mãe, né? Porque eu não sei, diferente pensamento, eu queria ouvir, assim, eu penso assim, às vezes a gente tem muita a sacralização da mulher, né? Mas eu falo assim, uhum, quando a mulher, ela vem da juventude dela, com a mente distorcida, e ela vira mãe, ela só virou mãe, assim, ela não tá sacralizada, né? E até queria é, ver tua opinião sobre isso, assim, o que tu acha disso daí? é. Enfim, né? Tem muitas explicações, a gente pode olhar para as explicações médicas, científicas ali, que a Tari compartilha muito com a gente, né, nas redes sociais. Mas na As vida real. explicações que a gente pode puxar da religião, né, da crença de cada um, do que as pessoas acreditam, reencarnação, qualquer coisa, lei do universo, enfim. Uhum. Mas eu olho assim para. Às vezes eu brinco com as pessoas falando que quando Deus falou assim, pule um saquinho para ver qual que você vai nascer, com que família você vai viver lá no céu. Aí eu falei, puxa, escolhi o saco errado, oh meu Deus, enfim. E aí, e aí eu penso que talvez seja um pouco arrogante da minha parte colocar isso, mas Uhum. acaba que no ponto em que eu estou, acaba que abrilhanta mais a minha vida, de certa forma, né? Porque, poxa, qualquer filho de pai e mãe narcisista sabe dizer com total propriedade as sequelas que ficam, o quanto é difícil, como, o quanto parece que é o fundo do poço, o quanto parece que não tem como sair e não tem como você alcançar aquela maturidade emocional que você vê outras pessoas tendo e que parece que é fácil ter e para você é simplesmente É, impossível.
Sim, sim, sim. Então, eu consegui, né? E não querendo dizer de uma forma que, tipo, poxa, eu tenho alguma coisa diferente que os outros não têm. Uhum. Eu acho que só consegui porque durante a minha vida toda, e aí eu jogo de novo pro poder de resgate do universo, da fé, de Deus, de qualquer coisa que a pessoa acredita, Uhum. que as pessoas que passaram por mim foram deixando suas sementes de informações, né? Ah, Então, quando eu cheguei ali na informação da Tari, que foi o uhum. glow, né? Que tipo tirou a venda dos olhos e transformou tudo aquilo que eu estava assistindo naquele momento. Também eu Uhum. já tinha todo um saquinho carregando comigo de amigos que vinham ali e me acolhiam, de livros que eu lia, da vida das pessoas que compartilhavam a vida comigo, que eu observava e via que, olha, ali é diferente, tem um jeito diferente de Uhum. fazer, dá para Uhum. fazer melhor. Então, todas essas pessoas que chegaram na minha vida, elas têm a sua responsabilidade em fazer com que hoje eu seja a pessoa que eu sou hoje. Eu Olha só. lembro que quando eu, quando eu fiz o contato zero com a minha mãe mesmo, né, sem saber que era contato zero que eu estava Uhum. fazendo, o meu marido, ele entrou numa vibe de me levar para passear, para conhecer vários lugares, para me tirar da tristeza, que eu vivia numa tristeza constante. Ele falava, amor, isso não te empolga? Isso não te deixa feliz? Hum. Eu falava para ele, não, eu continuo triste. Isso não muda em nada a minha vida. E aí eu falava assim para ele, será que eu nunca vou ser feliz? Porque, tipo, eu tinha um marido que me amava, que fazia tudo que pudesse fazer para me ajudar. Eu tinha amigos bons que me Uhum. acolhiam, que ouviam toda vez que eu reclamava. Eu estava empregada, né? Estava fazendo coisas, estava conquistando coisas que eu não conquistava com os meus pais e ainda me sentia uma pessoa extremamente infeliz. E eu falava, então, isso não adianta de nada, porque eu não sou feliz. Ah, Então, todo esse processo de terapia que eu comecei, desde 2019 para cá, comecei o processo de terapia, foi aham. libertando emocionalmente. E aí hoje eu falo, poxa, apesar de todas as dificuldades, de todas as queixas que a gente tem durante o dia, das insatisfações que a gente vive, hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Então aquela tristeza que me assolava 24 horas, que nada na vida fazia brilhar, fazia melhorar, ela não existe mais. Então, para mim, esse é o meu maior ganho. Por isso que eu falo que, tipo, a diversidade pode vir, eu vou dar conta. Porque eu não tenho esse peso no coração, que era o que mais me atrapalhava de fazer qualquer coisa na vida. Porque, Então, termina, então não pode terminar. eu transformo nisso, entendeu? Essa ideia de tudo que aconteceu. E eu lembro até eu falando, poxa, não que eu ache, às vezes tem esse ditado de que o sofrimento é que faz a gente ficar melhor. Às vezes a gente tem que sofrer para a gente ficar melhor. Eu não acredito nisso. Uhum. Eu Uhum. acredito muito no poder da análise. Às vezes você vê o outro sofrer e você aprende com o sofrimento dele, sem que você passe por ele. Então eu Aham. acredito que não existe essa regra, só sofrer para melhorar. Não existe. Uhum. Mas no Não. meu caso, eu precisei passar por isso, eu precisei do abandono do meu pai para saber que eu tinha capacidade de ser independente, porque ele era o provedor da família, se ele não fosse embora, eu ainda estava sobre as asas dele. Então, precisei que ele fosse embora. Uhum. Precisei que a minha mãe fizesse tudo que fizesse para mim também me libertar do poderio dela, entendeu? Senão também emocionalmente, eu era presa fisicamente ao meu pai, emocionalmente à minha mãe. Então, eu precisava que tudo isso acontecesse para hoje eu estar presa só à minha pessoa. Para hoje eu olhar para mim mesma e tirar as forças que eu tirava deles de mim. Então, é o que eu falo sobre abrilhantar. Então, tá, eu gostaria de passar de novo, vamos viver outra vida do mesmo jeito. Não, não é isso. Mas é vida, né? Mas no presente, eu transformei todo esse sofrimento desta forma para poder jogar para trás. Então, joguei para trás e agora eu faço o meu próprio caminho. Que bênção. Uau, que top. Top. Ô, Débora, deixa eu perguntar outra coisa. Quando foi ali na fase do contato zero, aquele inicial, algum momento deu aqueles lapsos, tipo, eu acho que eu deveria voltar? Teve algum tempo, alguma fase isso? Não, não Não teve. Ai, que Não bom. teve, assim, eu acho que eu deveria voltar, não teve. E na minha cabeça ficava assim: o que eles fizeram foi errado. Não tem Uhum, discussão. Tá uhum, errada a forma, tentar me manipular. Eu cuidei de todos eles da melhor forma possível, uhum, mas me magoaram.
E como eu fui a vida inteira desculpando as mágoas, às vezes eles faziam errado e eu pedia desculpa como se eu tivesse feito errado, então eu falava assim, eu volto, eu perdoo, eu jogo para trás, mas eles têm que reconhecer. Como eles não reconheciam que eles tinham feito errado, aí eu ficava, por que eu não reconheço? Eu ficava tipo assim, gente, não existe pessoas sãs neste mundo que não entendem quando erram, não sabe que errou, como uma pessoa não pode, porque às vezes eu perguntava, por que você fez isso? Você sabe que isso foi errado? Deus mandou fazer. Me falava que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer? Deus por mandou isso fazer. você achava que Deus não te amava? Aí é bem qualquer um, né? Exato. Gente do céu! Era... Pensando aqui de pensar. Não acredito, ainda chegava com culpa em Deus aí. Ainda jogava culpa em Deus. Mas, filha, Deus... Porque tinha muito essa coisa de... Eu cheguei a fazer... Hoje eu sou formada bacharel em teologia. Porque me jogavam tanta coisa goela abaixo que eu falava, não é possível que Deus fala isso, não. Não é possível, não. Falei, vou fazer a faculdade porque eu quero saber o que Deus fala de verdade. Inteligente. Parabéns. Top. Então eu fiz exatamente por conta disso, né? Que eu falava, não, eu não vou ser manipulada. Porque você chegava na igreja, o pastor falava tal coisa, você ficava com aquela pulga atrás da orelha. Aí você chegava em casa, a mãe falava, você ficava com aquela pulga atrás da orelha. Você falava, meu Deus do céu, qual é a verdade? Que você lia a Bíblia e você falava, pô, tô entendendo uma coisa, mas todo mundo tá me dizendo que é outra coisa. O que é a verdade desse negócio? Então eu fiz a faculdade justamente para que eu fale, pronto, agora ninguém me engana mais. Já sei o que é. Então, foi nesse período. Onde que foi que você falou assim, isso aqui são seres humanos, meus pais, isso aqui é Deus? Onde que foi aquele pulo do gato? Onde que deu aquele papo? Foi na faculdade. Foi a faculdade mesmo? Foi a faculdade. Foi a faculdade. Que massa. Porque aí eu consegui separar o que era igreja, liturgia da igreja, o que não tinha nada a ver com a Bíblia. Muito obrigada. O que maravilhoso. O que era a Bíblia de fato, o que é a representação de Deus que a Bíblia nos traz, e o que eram as pessoas, o que as pessoas liam e achavam que queriam achar da Bíblia. Muito. Então a faculdade, foi 4 anos de faculdade, mas foi o mais bem pago da minha vida para isso. Então, o último ano que eu passei com a minha mãe, o maior movimento que eu fiz para negar as coisas para ela foi justamente por causa disso. Claro que era uma raiz, por exemplo, honrar pai e mãe, por mais que eu soubesse que a faculdade já tinha me explicado o que era honrar pai e mãe, por mais que eu soubesse disso, o viés dela já estava preso. Então, quando eu ouvia, eu me tremia inteira. E aí eu usava o racional de tipo, não, Débora, olha, honrar pai e mãe é isso. Não é isso que ela está dizendo, ela está distorcendo. Mas tá engatilhado. Aí sobe a ansiedade, aí dá taquicardia, aí você quer chorar, aí você quer fazer o que a pessoa quer para aquela sensação sumir. Então, não independe se tá certo ou errado. Então, esse do honrar pai e mãe, do se sentir amaldiçoada, foi uma das coisas que eu mais demorei a me livrar, que só foi mesmo quando eu descobri o narcisismo materno, porque era a vozinha, né? Ela me falava 24 horas, então era a vozinha aqui na cabeça que toda vez falava. Então, às vezes eu ia começar algo novo e eu pensava, putz, tô amaldiçoada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Socorro. É nesse nível, entendeu? Aí hoje em dia eu já falo, não. E eu tinha uma coisa, eu acho que o gatilho mesmo, eu acho que a Tari fala de eu real, sabe? Eu tenho um bloqueio de memória dos 7 anos para baixo. Eu não me lembro de nada. A minha primeira lembrança de vida, sabe? Tipo, abri os olhos e Débora existe. O que Débora pensou? A primeira lembrança de vida foi assim, espera os 30 anos, que os 30 anos são os melhores. Desde os 7 anos, eu vivi esperando os 30 anos. Então, me dava uma dificuldade na vida, e aí eu passava por todo aquele transtorno e eu pensava, aí vinha essa memória. É os 30, Débora, os 30 tudo acaba. 30 tudo acaba. Não era tipo acaba de fim, de você vai morrer e tal. Era tipo assim, a felicidade existe nos 30. Era tipo isso, a felicidade existe nos 30. Então, continua. E era uma vozinha que ficava falando na minha cabeça.
E aí, quando eu fiz a cirurgia, né, de correção, porque o quê? Eu já tinha me casado, já tinha adquirido Uhum. algumas coisas aqui, já estava no empreguinho legal. E aí a única minha insatisfação era com o meu visual. Não gostava de ser dentuça. Então, eu falava, mas olha, os 30 estão chegando, tava com 29. Os 30 Ah, estão chegando, e os 30 disse que eu vou ser feliz. Eu não posso chegar nos 30 dentuça. E aí, e aí eu fiz a cirurgia exatamente um mês antes de completar 30 anos. E aí o médico falou 30 dias para você sorrir. meu Deus. E eu queria muito ter um sorriso, aquele sorriso com gato, aquela coisa de, né? Eu até falei assim, porque a cirurgia que eu fiz, ela é uma plástico funcional, então é como se você fizesse uma plástica, né? E aí eu fui fazer assim, poxa, doutor, me deixa com aquela cara de modelo, doutor, pelo amor de Deus. Aham, Quero ficar linda, que não sei o aham. quê. E aí, exatamente, no dia do meu aniversário, foi o dia que eu olhei no espelho e vi a cara da minha mãe. E aí eu pensei, não, peraí. Aí eu fui questionar aquela vozinha. Você me falou que os 30 era É, felicidade. Como é que eu vejo isso daqui com 30 anos? Você tá doida? O que você tá fazendo? Eu quero ver a felicidade dos 30 que você me prometeu. E aí eu, tipo, e na minha inocência, durante toda a minha vida, eu fui crescendo. Vou virar milionária, vou comprar um iate, eu vou fazer isso e aquilo. E eu, nossa, olha só o que eu vou ter. E aí, antes de conhecer meu marido, né, eu falei, então vou conhecer um marido rico. Não, que não sei o quê, parar de ser pobre e tal. E aí, quando eu cheguei aos 30, né, eu falei, não, pelo menos deve ser pelo menos a cirurgia, né? A vida vai dizer assim, pronto, agora vida nova, mulher nova, vambora. E não foi. E aí eu falei, me enganaram. E aí, como eu não tinha mais essa voz para me sustentar, porque ela que me dava aquele gás de não desistir da vida. Então, toda vez que acontecia uma coisa que me deixava super baixo, eu lembrava, é os 30. É os 30, filha, continua aqui. Uma hora você chega nos 30. Então, quando eu aham. cheguei nos 30 e não tinha mais essa voz, falei, Uhum. agora é a morte. Aí foi quando eu entrei nessa depressão, porque eu falei, não tem mais nada que me sustente. Eu estava esperando por isso. Quando eu cheguei, aconteceu isso. Aham. E aí foi nesse mesmo dia que eu descobri o narcisismo materno. E aí subiu aquela lanterninha de tipo, é essa a felicidade dos Ah, 30. E ah. de fato, depois disso, de fato, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, os 30 a gente tá ficando velho. Eu falei, gente, os 30 é a melhor idade da minha vida. Depois dos 30 cada ano que passa, parece que eu tô ficando mais nova, entendeu? Então, que é isso, eu adoro comemorar aniversário, e eu Ai, adoro comemorar aniversário da minha cirurgia, e comemorar aniversário do dia que eu descobri o narcisismo materno, e comemorar aniversário de todo, que agora, agora eu sou feliz, então ah. acabou. Então, de fato, a minha vida deu uma guinada assim grande. Então, tem 4 anos que eu sou realmente outra pessoa, né? Eu consegui me Hum, comunicar, eu consigo lidar com conflito, eu não abaixo mais a cabeça, não engulo mais sapo, consigo falar sem ofender os outros, consigo ir atrás do que eu quero e, e sentir que eu sou uma pessoa legal, porque tem isso também da gente achar que a gente é um bagaço, que a gente que não é ruim presta. e tal. É, Aham. então, hoje eu sinto que eu sou uma pessoa legal. Poxa, hoje eu falo assim, caraca, olha o que você faz, olha que foda, olha que tudo. Então, poxa, eu vivo cada dia depois dos meus 30 como se fosse o primeiro, como se tivesse acabado de nascer. E Ah, é uma coisa que realmente se realizou. E às vezes eu falo para meus amigos que eu queria saber o que, que era essa vozinha, mas depois que eu conheci a Tari, né, eu identifico como esse eu real, essa minha parte sã, saudável sim. dentro de mim mesmo, que estava me sustentando a vida inteira. Uau, que massa, que massa. Ah, ó, ali falando, também me sinto assim depois dos 30. Olha Menos aí, a ó. parte do Ei. aniversário. Curte aniversário, Letícia. E deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, tu falou ali da questão da. Às vezes tu explodia, né? Pá, Uhum. sai, dando radung em todo mundo. E aí Uhum. hoje tu trabalhas também com a comunicação, com a técnica, né? Não vou nem. Não vou. Eu quero que tu fale sobre ela. Como é que foi essa conexão? Quase que eu dou spoiler. Não, vai. Enfim, quando eu participei da Sociedade do Eu Real, né, da Tari,
Eu percebi uma forma de comunicação ali, de acolhimento com as dores, né? Das pessoas que estavam ali, a forma como ela apresentava a técnica, a forma como ela lidava com a gente, que a gente sabe que nós também, com as nossas sequelas de filho de pai narcisista, não somos pessoas fáceis também, né? Eu percebi que tinha uma forma de comunicação que eu não tinha na vida real. Ninguém ao meu redor se comunicava daquela forma. E eu falava, gente, o que é isso? Eu falava, ninguém. O que é isso? Por que eu só me sinto bem quando eu tô aqui, conversando com esse pessoal aqui dentro da sociedade? Por que quando eu vou pro meu trabalho, não é assim? Por que quando eu tô entre os meus amigos, não é assim? Qual é a diferença que esse povo tem que o restante não tem? Né? Então é uma coisa que a Thalia estava criando ali. Não era de fato a CNV, mas era todas as características ali. E aí eu comecei a pesquisar sobre comunicação, porque eu sabia que o meu problema de socialização, eu tinha uma ansiedade, eu que chamo de ansiedade social, que me dava um branco. Era tipo assim, não era uma ansiedade na hora. Sabe aquela pessoa... Eu sou bem tagarela, né, gente? Vocês estão vendo que eu tô tagarelando demais. Não, peraí. Mas... Só um segundinho. Peraí que eu tá preciso bom. só colocar... Porque a conversa tá muito boa e eu tô vendo no celular que a bateria diminuiu. Mas continua, não perde. Se eu me virar aqui, a gente tá te ouvindo. Tá bom. Então, eu sou bem tagarela. E quando eu tô no meio de muita gente, eu tagarelo mais. Bem mais. Então, eu falo sem parar. Mais ou menos como aquela tal filha, tal mãe, sabe? Fala sem respirar. Tipo assim. Eu falo demais e eu mudo de assunto na hora e não dou brecha pra pessoa falar junto comigo. Sério? E aí, eu fazia muito isso. E era um meio de eu esconder a ansiedade que eu tinha de estar falando com outra pessoa. Então, em vez de me calar, eu falava demais. E aí, logo depois que essa pessoa ia embora, aí subiam os erros críticos, as vozes críticas de tipo, e se ela falar mal de você, de tudo que você contou pra ela? E se ela achar que você é doida, achar que você é isso e aquilo e tal? E era um fluxo, como, sabe, veloz, que chegava a me dar uma vontade enorme de cavar um chão e enfiar a cabeça dentro. Como se tudo porque eu não conseguia pensar em mais nada. Como se eu tivesse, tipo, confessado um crime, sabe? Eu me sentia assim. E era horrível, e era todo santo dia. Então era uma descarga elétrica, sabe? Mental, um gasto de energia tão grande, que no outro dia eu tava o bagaço, como se tivesse sido atropelada. E era ansiedade social. E aí eu não conseguia lidar com isso. Então eu sabia que o meu problema estava em conviver com as pessoas, porque quando eu estava longe das pessoas, estava tudo bem. Era ficar perto das pessoas me dava esse problema. E aí eu falei, meu problema é comunicação. Eu tenho uma sequela forte com a comunicação, principalmente com a fala, porque lá em casa era assim, falava, ô menina, fala errado, sabe falar. Não fala isso, não pode falar isso, pode falar aquilo. Então, eu não conseguia me estressar. E aí, tanto que eu achei assim, eu fui aprender Libras, né? Eu fiz uma pós-graduação em Libras, porque foi uma psicóloga recomendou. Falou, já que você tem tanta dificuldade de falar, que tal você começar com uma linguagem que se expressa corporalmente, pode te ajudar a destravar. Então, eu fui... Uma linguagem não, gente, uma língua, tá? Libras é língua. Não é surda, é uma língua. É isso. Então, as linguagens não pode não, é língua. Então, eu aprendi e me ajudou bastante como base para eu começar a me expressar. Porque Libras tem aquela cara, né? Você tá com raiva? Você tá com raiva. Você tá feliz? Você tá feliz. Não é para você ficar fingindo, não. Tô com raiva, mas tô plena. Não é. Então me ajudou muito a colocar isso para fora. E aí depois disso, eu fui procurando outras técnicas. E aí achei a comunicação não violenta, né? Que está bem difundida, né, hoje em dia, mas na época que eu achei era bem mais difícil achar ali a comunicação.
E quando eu fui estudar, eu vi que era o mesmo tipo de linguagem, de forma de se expressar, que tá lá na sociedade do eu real. Era como a Atari às vezes fala, é um caminho direto para o seu eu real. É uma ferramenta, eu chamo de ferramenta, para o autoconhecimento, para você usar a sua bússola interna, para você não ficar dependendo de como eu não sei escolher. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei se eu vou gostar disso, daquilo. Então, comunicação não violenta faz você se enxergar. Então, o que ela é? Ela é uma filosofia de vida, né? É algo para você resgatar a sua compaixão, sabe? Aquela graça de ser humano. É a graça de ser humano. É ter compaixão. O ser humano o ser humano acolhe, o ser humano acode, ajuda. A nossa diferença principal entre nós e os animais é isso. É a nossa socialização. É a nossa capacidade de ter empatia, a nossa capacidade de se preocupar com o outro. E quando a gente acha que o outro é sempre o nosso inimigo, isso nunca vai ser possível. Né? A gente sempre vai estar ali pronto a atacar. Pronto a atacar. Então, a comunicação a comunicação não violenta veio como essa ferramenta, essa base para dizer, olha, você consegue ser genuína. Você não precisa, você consegue ser você mesmo, você consegue falar das coisas que te incomodam, você consegue ser livre, porque isso foi o que a comunicação não violenta mais me trouxe. Liberdade para expressar desconforto, para criticar de forma saudável, e principalmente para escolher. Não gosto de ficar nesse lugar, não gosto de ficar com esse amigo, não gosto de... não quero estar casado com essa pessoa, não quero isso, não quero aquilo. Então, é essa liberdade de ser você mesma e não ficar tão dependente das outras pessoas, né? Fulano, o que você acha? Tá pensando nisso? O que você acha? Dá um conselho? Então, a comunicação não violenta, ela fala, olha primeiro para você o que faz sentido para você, o que faz sentido para você. Essa ideia de que cada um é um indivíduo, cada um gosta de uma coisa e cada um precisa de uma coisa, e tá tudo bem. Você só precisa saber o que é para não ficar cobrando, esperando do outro algo que você mesmo pode se dar. Então, quando eu achei a comunicação não violenta, eu falei, não, eu vou agarrar, porque o meu problema é esse. Eu foquei no meu desenvolvimento pessoal. Então, já tinha feito contatos zeros, meus pais já tinham largado essa mágoa de vez, já tinha deixado para trás. Mas é agora, como eu vou conquistar o que eu quero? Porque não dá mais para esperar por ninguém. O que eu vou fazer? Então, eu encontrei a comunicação não violenta e muda a minha vida. O maior impacto, de fato, foi no meu trabalho. O maior impacto foi lá. Porque eu sofria muito no trabalho, assumindo uma toxicidade do emprego que não era só dele, né? Então, isso tá ruim e isso tá me consumindo, sabe? Aquela coisa de... É uma coisa mesmo de sofrimento base, sabe? Pediu para me ficar depois do horário. Meu Deus, mas eu não queria. Então, aquilo não passa por um viés de tipo, você escolheu ficar. Fica, faz e vai embora. Não, era um sofrimento. Já subia a enxaqueca, a ansiedade. Você começava a chorar. Porque você não conseguia lidar com aquela gama de sentimentos. E se eu não ficar, eu vou perder o emprego. E se eu ficar, eu não quero ficar. E aí ficava aquela coisa, sabe? Terrível, terrível. Então, quando eu encontrei a comunicação não violenta, vamos lá, vamos fazer. Né? Então, a comunicação não violenta, ela traz esse viés, né, da filosofia de vida, ou seja, tem como você criticar, tem como você discordar, tem como você fazer diferente dos outros sem ofender ninguém. No sentido, assim, de não ser violento, grosseiro. Né? Então, eu peguei isso para mim de um jeito, né, que todo mundo que começa a estudar a comunicação não violenta, ela começa a fazer consigo mesmo, porque ela tem 4 passos, né? Então, ela pede para você observar a situação que está te trazendo aquela emoção conflitante. Então, observe o que está acontecendo. Pede para você olhar para o que você está sentindo. Peraí,
Solavanco aí que subiu, é que sentimento? É raiva, é medo, é tristeza? É que sentimento? Depois pede para você olhar o que você precisa. Se você queria estar vivendo, é aquilo que você quer. Não, se não é o que você quer, é o que você quer. E aí chega ao último ponto, que é o pedidos, né? Então, se existe mais pessoas envolvidas, o que pedido você poderia fazer para essas pessoas para mudar esse desconforto que você está sentindo, para transformar aquilo que você quer. Mas para chegar nesse quarto viés, primeiro você se agarra nesses três por muito tempo. Então, às vezes, você nem fala, nem verbaliza. Mas o fato de você se reconhecer, às vezes, a solução não é nem conversar com ninguém. É só dizer, olha, eu não posso mudar essa situação. Estou vendo que eu estou desconfortável aqui, mas não tem nada que eu possa fazer. Mas eu me enxerguei. Olha, eu vi que o que subiu foi raiva. Olha, peraí. Estou com raiva por quê? O que está doendo aqui? Então eu passei, ela me acolheu muito mais nisso, porque eu não sabia o que estava me acontecendo. Então subia aquela avalanche de sensações e eu entrava em colapso mental e ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? O que eu faço? Para onde que eu vou? Como eu consigo sair desse sentimento? Então tem esse viés de se acalmar, de respirar fundo, né? De pensar com calma, de sair da impulsividade, de parar de fazer as coisas no solavanco. Então foi o que mais me ajudou. E aí hoje, né, mais nos últimos 2 anos, eu estou mais praticando o expressar, o comunicar com as outras pessoas. Então é muito bacana que no meu trabalho eu já sou reconhecida por isso, Sério? por esse viés. Eu já Comunicação. consegui implementar lá alguns cursos sobre comunicação não violenta, sobre inteligência emocional lá. Eu já consigo, é uma ferramenta que eu uso tanto que eu percebi que a minha postura, às vezes, por exemplo, o chefe vinha falar de um jeito comigo que era muito ofensivo, mas eu também não dava aquele muro, sabe? Aquela barreira que às vezes você tem que colocar, gente, ó, eu sou essa pessoa, não se fala assim comigo. Né? Eu aceito a comunicação desta forma. Então hoje eu transpareço isso. E às vezes eu percebo que a pessoa fala diferente comigo do que falaria com outra pessoa. Porque sabe que comigo a comunicação é de um outro jeito. Então é muito bacana isso, porque todos aqueles problemas que eu passava lá atrás, hoje eu não passo. E era tipo, hoje eu vejo, por exemplo, dos 100% dos problemas que eu tinha, 80% era eu que provocava. Porque eu não sabia me posicionar. Aí existe ainda os 20% que é da empresa? Existe, é da empresa. Mas, nossa, olha a carga emocional que eu tirei de mim quando eu resolvi os meus 80%. Agora eu resolvo os 20% de uma forma muito mais leve. Agora eu não preciso ficar chorando pelos cantos. Agora eu não preciso passar por aquela carga de ansiedade. Eu termino o dia e posso dizer, ufa, consegui, dei conta. Né? Vivo conflitos, às vezes as pessoas vêm, grita comigo e eu tipo, nossa, olha só, olha como eu lidei com essa situação de forma diferente. Eu precisei gritar com a pessoa, mas coloquei meu ponto, a pessoa entendeu que comigo não precisa gritar, não é assim que se fala, enfim. Então hoje é o meu alicerce, é o que eu vou levar para a vida. Então eu passo todos os dias da minha vida, eu acordo e durmo me recordando dos ensinamentos da CNV. É a minha fase, porque o quê? O que está automático em mim? Todas aquelas sequelas da criação que eu tive. É o grito, é o choro, é do jeito que eu quero, é da maneira que eu quero. É tudo isso que está automático. Então, eu tenho que automatizar a forma saudável de se comunicar, né? E aí, é algo que eu vivo trabalhando. Então, quando eu sinto aquele solavanco, eu ainda sinto aquele solavanco de emoções, né? Porque tá aqui, gente, foram 30 anos vivendo dessa forma, não é? Não tem como apagar. Mas quando sobe, aí eu lembro, eu tenho um recurso aqui para me ajudar. Eu tenho a CNV para me ajudar. Peraí, o que a CNV diz quando eu estou no pico da emoção? Vamos respirar fundo, vamos se acalmar. Não consigo falar com a pessoa agora porque eu estou sentindo que eu estou magoada, eu estou chateada com ela. Tudo bem, vou mudar a conversa para amanhã ou daqui a uma semana, só quando eu puder conversar para entender essa pessoa. Então, é algo que super, tipo, sem isso eu não vivo mais, entendeu? É algo que tá comigo, não é tipo, agora a minha vida vai ser muito mais fácil por causa da CNV.
em relação ao relacionamento com as outras pessoas. Não, na verdade, às vezes você pode até conseguir os conflitos novos ali, porque as pessoas não se comunicam desta forma. Mas você, com você, já se resolve, entendeu? Então, você não sofre por uma coisinha, você já entende o que é algo que você pode mudar, o que você não pode mudar, e você aplica a sua força, a quantidade certa, no momento certo, para a situação certa. Então, isso é o que, de fato, é a minha ferramenta base, é o que faz toda a diferença na minha vida, é o que eu comunico, tanto nas redes sociais, e na empresa onde eu trabalho mesmo, porque eu vejo que há essa falta, né? E não é a falta só do lugar onde eu trabalho, é a falta mundial. As pessoas se comunicarem como a comunicação não violenta, ela foi criada pelo Marshall Rosenberg, é um psicólogo norte-americano. E ele morreu em 2015, com 72 anos, mas ele deixou essa linguagem do coração, como ele chamava, que é a comunicação não violenta. E faz milagres por aí, por onde passa. Então, fez milagre na minha vida. Eu acredito na comunicação não violenta como uma ferramenta de apoio para qualquer tipo de conflito. E eu uso 24 horas do meu dia, eu uso, porque senão eu não sobrevivo. Eu percebo que se eu largar de mão dela, eu entro no gatilho anterior e não vai dar. E tem feito milagres. As pessoas mesmo falam, Débora, nossa, você é da água para o vinho, é outro tipo de pessoa. Água para o vinho. Então, é algo com que eu quero trabalhar, que eu quero ajudar as outras pessoas com isso. Mas aí tu trabalhas hoje, fora também, né? Mas tu dás cursos de comunicação não violenta, como é que é? Eu tenho um emprego formal, né, que não trabalha com isso, mas o meu foco talvez a longo prazo, dedicar meu tempo 100% para isso, né? Mas aqui nas redes sociais... Isso, então, para dentro de onde eu trabalho, eu tento influenciar de alguma forma ali, né? Apresentar pelo menos que existe, porque foi uma coisa que chegou atrasado para mim, né? Podia ter chegado antes, mas chegou atrasado. Então, eu tento comunicar para as pessoas que existe a comunicação não violenta e mostrar para elas o que é. Então, ali no meu meio, eu tento influenciar, e como eu estou mais ali com muitas pessoas, eu começo também a fazer o meu laboratório ali de, né, comportamental. Como eu lido com o comportamento de uma pessoa tal, com comportamentos tal, enfim. Então, eu vou me aprimorando ali também. Aqui no Instagram, eu costumo fazer algumas lives sobre o assunto. Tem um canal no YouTube também, onde eu faço leitura coletiva. O canal no YouTube chama Livros e CNV. Então lá eu faço leituras coletivas de livros que têm esse viés da CNV para a gente poder ler o livro base, discutir, ver se faz sentido ou não, enfim. Mas eu pretendo, até o ano que vem, fazer um curso sobre comunicação não violenta também. E um viés também que está muito me chamando a atenção, que eu também já apliquei lá onde eu trabalho, é a inteligência emocional no atendimento ao cliente. Porque eu trabalho, né, eu vim do telemarketing, né, gente? Né? Então, o viés é telemarketing. Né? Sorriso na voz. E o teu trabalho... imagina uma pessoa que tinha dificuldade de comunicação, trabalhar falando com as pessoas. Né? Meu Deus, o RH se amou, né? Para você trabalhar com é por isso que eu disse que o universo falou assim, não. Então eu tive muita dificuldade. É Deus. Eu tive muita dificuldade. E se eu soubesse lá o que eu sabia hoje, não teria sido tão sofrido. A gente já sabe que o telemarketing é sofrido por si só, né? Então, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria tido um gingado diferente, né? Para cuidar até mesmo da minha saúde mental. Então, eu tenho esse viés que eu quero trazer, esse viés ali, pegando a minha experiência de trabalho com esse conhecimento de vida que eu tenho e trazer algum material voltado para isso. Então, provavelmente, no ano que vem eu vou trazer algo voltado para isso. E também algum conteúdo ali de autodesenvolvimento baseado sempre na comunicação não violenta. Top, muito legal. Olha,
Que história. Que história, Débora, sabe? Até amanhã. Muito bom, muito bom. Poxa, Débora, olha, muito legal mesmo, assim, você tem uma pergunta ali, acho que tu tá vendo É, ali? muito legal essa ferramenta, adorei. Isso. Aliás, uma pergunta sobre: você vê pessoas buscando algum tipo de evolução pessoal? Vejo muito pouco e muito mais mulheres. Depende, um ponto-chave que eu identifiquei. Uhum, Eu moro, né, onde eu moro em condomínio, né? Eu tenho um tipo de comunidade. E no trabalho eu tenho outro tipo de comunidade. E os comportamentos são diferentes, né? Então, uhum, por exemplo, no trabalho as pessoas procuram muito mais a evolução pessoal. É uma habilidade que a longo prazo no mundo do trabalho vai ser muito requerida. uhum, Aliás, para quem nunca deu lá uma olhada no LinkedIn, né, que eu também passo um pouquinho de tempo lá, uhum. a maioria das vagas está pedindo conhecimento em comunicação não violenta. Olha É só. uma habilidade pessoal, não é algo concreto. Mas se Uhum, você sabe se comunicar, as coisas fluem melhor por onde você passa. Então, lá no trabalho as pessoas querem muito. Aqui onde eu moro, no condomínio onde eu moro, as pessoas não querem. E aí o uhum, que eu associei? É a uhum. informação. Lá tem uma enxurrada de informação atualizada no trabalho, sempre as pessoas É, trazem, a empresa traz, né? uhum, Olha, novo conhecimento, nova habilidade tal, que não sei o quê. As pessoas compartilham, são pessoas que vêm da Zona Sul, Zona Norte, né? Às vezes moram em uhum, outro estado. Então tem uma forma de compartilhar informações muito mais ampla. Então as pessoas uhum, buscam mais. Aqui não, aqui a gente está no mundinho, todo mundo no mesmo centro, todo mundo na mesma faixa de classe, né? Classe social. Todo uhum, mundo, às vezes, a maioria, no mesmo sentido de forma de crescer, da constituição familiar e tal. Então, o conhecimento fica restrito. Então, o segredo é aquela primeira pessoa que conheceu aquilo expandir. Então, para uhum. mim, se a informação chegar, todo mundo vai se interessar. Ou pelo menos a maioria das pessoas. E deixa eu ter mais uma pergunta aqui, vou aproveitar. Nossa, 1h30 já, mulher, olha, passou. Foi Nossa, bem no total. começo. Muito top. Obrigada, Instagram, tá aí. O Casola perguntou, eu não sei nem como que a gente pode responder, ou ver se tu tem algum tipo, não faça isso. Ele perguntou aqui, como não ser um pai narcisista, tem um filho de 6 anos, separado e mora sozinho? É bem amplo, né? Assim, até É bem amplo. é bem amplo, assim, mas pela vivência do pai, que tu teve com o pai, ele só, assim, como é que tu fala assim, tipo, não faça isso, realmente não faça isso, em Eu acho assim, eu ouvi uma vez numa Lactari falando que se você tem dúvida se você é narcisista ou não, geralmente você não é. A Não idade é? de você Perfeito. não ser. Essa Né? frase é legal. Mas você pode ter sequela, né? Como todo filho de pai narcisista é um pouquinho narcisista, né? Você precisa Sim. cuidar dessa sequela. Hum, É. Eu acho que consumir conteúdo sobre o assunto e também procurar se identificar quais as suas fraquezas e procurar fortalecê-las. Então, por exemplo, na criação dos filhos, né? Eu não sei como lidar com as birras do meu filho, eu não sei lidar quando ele chora, quando ele quer alguma coisa, né? Quando ele está gritando, eu não sei lidar. Passar a estudar sobre isso, né? Tem né? muitas profissionais hoje em Sim, dia, até mesmo no Instagram, que tratam sobre educação parental, que sim, trazem conteúdos sobre educação parental. Então, você tem que começar a procurar. Perfeito a gente nunca vai ser. Nunca vou causar talvez um trauminha no meu filho. Eu acho isso impossível. ah, é. Mas se interessar pelo assunto e ir aplicando. E aprendi tal habilidade. Quando meu filho chora, faço tal coisa. Vai aplicando. Uhum. Então, na verdade, eu acho que a pergunta não é nem como não ser um pai narcisista, mas como ser um pai que se importa. Ser um pai que se importa, estudando,
vai estudar os novos conceitos de hoje em dia, quais são as ferramentas em educação parental, que a psicologia traz para a gente atual, entendeu? Procura se atualizar. Aí, informação. Busca o conhecimento e procura pôr em prática. É isso aí. Que massa. Ai, que amei essa nossa conversa. É muito boa. Ah, também, amei. Que honra, que honra. Não quero perder vínculo contigo, não. Muito bom. Ah, com Muito certeza não. bênção. E engraçado, falando assim, as coisas, quanta coisa fecha com coisas que a gente escuta, coisas de vivência, muito, muito massa, muito massa. E para te seguir ali, né, Débora, underline, né, Carrafa. Isso. Débora Underline Carrafa. Aí os links do meu canal do YouTube, do LinkedIn, que também eu tô sempre postando alguma coisa para trabalho lá. Tá na bio do meu Instagram, tá bom? Só ir lá e clicar. E aí, como última coisa, recomendação, livro. Sou uma leitora nata, gente, adoro ler. Então, esse é o livro base da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Então, todo mundo que quer conhecer, saber o que é, quais são as técnicas, esse livro aqui, tá? É super vendido. E para quem quer aplicar no ambiente de trabalho, tem esse aqui da editora Colibri, que ela tem aqui no Instagram, só colocar a editora Colibri, que ela vende esse livro Comunicação Não Violenta no Trabalho, que esse é escrito por um seguidor do Marshall Rosenberg, né, Rick Lazater, dá várias dicas de como aplicar no ambiente de trabalho. Então, é a mesma essência, mas traz um viés mais específico para o trabalho, tá? Os dois livros se encontram na Amazon também, gente, né? Quem não acessa a Amazon, tá lá. Então, tem lá na Amazon. E quem quiser também comprar e ter os insights lá no meu canal do YouTube, tem a leitura coletiva que eu fiz, e aí tá lá salva. Então, você pode pegar o cronograma, ainda tem o cronograma lá, e lendo e assistindo a live, que eu deixei as lives salvas lá da leitura coletiva. E se colocar as perguntas lá, eu volto lá para responder também, tá, gente? Então, que bom, essa leitura é legal. Gostei também, tudo é legal, mas gostei também. Legal. Que bom, que bom. Nossa, Débora, muito obrigada por tudo, por ter aberto o coração, ter falado assim pra gente, dando vários insights, vários alertas, né? Várias recomendações, e foi muito, muito bom. Muito bom mesmo. Adorei, viu? Muito obrigada pelo convite, gente. Adoro falar desse assunto. Porque é uma coisa assim que é igual a... Quem foi? Antes da Tari, eu conheci a Virginia Kozer, né? Sim, também. Virginia Kozer. E uma época ela foi... Porque ela pegou bem o comecinho, né? Eu não sei se foi... Ou eu peguei a fase depois. Mas ela era extirpada porque, nossa, falar da mãe e tal é uma coisa delicada, né? Ainda mais na nossa sociedade. Que no nosso ocidente é muito complicada a situação. Mas já é real. E tem gente que às vezes está pedindo socorro e não sabe como começar, né? Então, tu falaste de uma forma muito... de realmente tu conseguires passar, que dá para passar por isso, sem trazer aquele peso, aquela coisa assim, nossa, você morreu hoje, vou pro inferno. Não, né? Porque... E outra coisa que eu achei legal, que você conseguiu, tipo, tirar essa carga tua, tipo, segue tua vida então, mãe, pai, tu já foi, eu vou seguir a minha, né? Isso é maravilhoso. É maturidade. Essa é a ideia, né? Eles não têm, como a Tari fala, né? Eles não têm responsabilidade pela gente porque eles não conseguem nos ajudar. Então a gente segura na nossa mão mesmo e a gente é suficiente, a gente dá conta. Nossa, é isso. Então, que bom, que bom. Obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, que vão ver depois, se você pensar ver depois, e sempre pergunta. E é bênção, muito bom. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Beijo, beijo, gente. Uma boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Débora. Tudo de bom. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.